quero agradecer e cumprimentar ao excelentíssimo senhor doutor juiz Vitor Palumbo, doutora Glória, ao nobre doutor Tardelli, que me deu a honra de poder participar da promotoria junto com ele, a doutora Joyce, a ilustre e competente defesa, representada pelas doutoras Ieda Souza, Ana e a Tatiane. A todos os presentes, gostaria de agradecer também a professora Ednilson, que me ajudou bastante, que me deu algumas observações que foram muito válidas, e principalmente aos senhores jurados. Boa noite. Os senhores têm aqui hoje a responsabilidade de garantir que a justiça seja feita. Os senhores são soberanos em suas decisões e possuem a responsabilidade também de não deixar um crime tão impune, tão grave, sair impune. Nós estamos aqui diante de uma moça que não aceitou o término do relacionamento dela e decidiu resolver a bala. Sim, resolver a bala. Ela não aceitou o fato da vítima, Solange, preferir ficar com o esposo e se sentiu rejeitada. Se sentiu rejeitada e decidiu que ia matar as vítimas. A ré que aqui está, que tentou se fazer de vítima durante os depoimentos dela, sempre teve livre acesso à residência do casal. Sempre foi tratada como integrante da família. Ela disse que era agredida, mas na verdade o término do relacionamento se deu pelas agressões que ela fazia com a Solange. Agredia, ameaçava. Uma semana antes dos fatos, do crime cometido por ela, elas terminaram. Solange terminou com ela. Ela não aceitou. Ela teve tempo suficiente, não agiu por impulso, para furtar a arma do cunhado dela, pegar a arma sem que ele desse autorização, uma arma que, inclusive, uma das testemunhas alegou que ficava escondida, e foi até o local. Foi sozinha? Foi para conversar? Alguém aqui vai conversar com alguém armado? Eu imagino que não. Uma pessoa que sai armada e diz que vai conversar, no mínimo quer uma confusão. No mínimo, estavam intencionados. Como se não bastasse, ela levou mais 2 delinquentes com ela. 2 delinquentes assim como ela, que só não estão aqui hoje porque fugiram. Ela prometeu para um dos delinquentes que depois do crime que ela ia se entender com a ex-namorada, resolver problemas entre elas, ela prometeu, inclusive, consta nos autos, R$1.000 como recompensa e mais o revólver que ela portava, que era do cunhado dela, que ela havia furtado. Então, assim, existem muitas controvérsias. Uma pessoa que quer conversar não vai armada. Uma pessoa que quer conversar não chega imponente, indestrutível e pergunta: e agora, Solange, armada? Ela não queria conversar. Essa foi a única conversa que ela teve com as vítimas. Outro ponto bem importante, senhores jurados, é o fato dela alegar que ela era agredida, que ela era abusada sexualmente, fazendo com que a vítima, na verdade, fosse o réu. Se ela era agredida, porque não existe nenhuma testemunha que viu ou ouviu dizer sobre esses fatos. Se ela dizia que ela era abusada sexualmente pelo Aparecido, que o Aparecido a forçava a manter relações sexuais com ela, por que ela se submetia ao ridículo de ligar diversas vezes para ele, pedindo para que ele fosse buscá-la na casa dela, inclusive quando a Solange não estava lá? É estranho. Eu não me submeteria a esse ridículo. Mas enfim, ela chega na casa das vítimas, ela foi para se defender. Ela foi armada para se defender. Horas. Ela foi mal intencionada. Ela disse que foi se defender do Aparecido porque o Aparecido estava com uma chave de roda na mão, uma ferramenta de trabalho. Horas. Se ele é mecânico, estava trabalhando embaixo de um carro, que mais seria previsível o Aparecido estar portando a não ser uma ferramenta de trabalho?
inadmissível, senhores. É muito fácil, depois que comete um crime bárbaro, na presença de uma criança, inclusive, sentar ali naquele banco dos céus e se fazer de vítima. Quero deixar claro para os senhores que o papel do Ministério Público não é acusar inocente. Muito pelo contrário. Nós garantimos que as leis sejam cumpridas e que inocentes não sejam acusados. E a senhora Edileuza, que senta ali no banco dos céus, definitivamente não é inocente. Senhora Edileuza agiu por vingança. Ela foi motivada por vingança, porque ela não aceitou o simples fato do término do relacionamento. É inadmissível que em pleno século XXI, a nossa sociedade tenha que aceitar e tolerar atitudes como a dela. Imaginem os senhores que todo mundo que se sentisse rejeitado fosse resolver alguma coisa na bala, armado, com um revólver, e depois fosse absolvido. Os senhores têm a responsabilidade hoje de fazer a justiça e impedir a violência. A sociedade que lá fora está, que os senhores representam aqui hoje, clamam por justiça, temem por violência. E são fatos como esse que não devem permanecer impunes. Senhora acusadora, a senhora tem 2 minutos. Eu quero agradecer aos senhores, eu quero que os senhores analisem as provas, já que as testemunhas trazidas foram contundentes, passaram as informações que constam, que ocorreram nos dias dos fatos. A defesa não trouxe aqui nenhuma testemunha que pudesse excluir a culpabilidade, ou excluir, ou até defender a vítima. Trouxe uma amiga de 7 anos, que tem razões para defendê-la, e trouxe a irmã, que confirmou que ela pegou a arma sem autorização. Eu peço aos senhores que na hora da votação, no momento da votação, reconheçam sim que a ré, assim como ela mesma assumiu, cometeu o crime, e ela cometeu o crime sim, motivado por vingança. Que o motivo do crime foi pelo simples fato da Solange não querer mais um relacionamento com ela. Agradeço a atenção dos senhores e peço que façam justiça, já que os senhores têm a possibilidade de fazer isso esta noite. Obrigada. Defesa, por 10 minutos, os senhores têm a palavra.